Imediatamente ao assunto, o presidente Trump parece ter conseguido alguns dos maiores acordos na história enquanto o presidente norte-americano. Como é que isto vai impactar a economia norte-americana? Em primeiro lugar, coloca os Estados Unidos, volta a colocar, a consolidar o papel dessa relação bilateral que existe com o Qatar. E depois há um fomento bastante significativo dessas relações comerciais. Não é? O sítio da Casa Branca fala num acordo de centenas de milhares de dólares, incluindo outros setores que não são só os da aviação, como setores que têm a ver, por exemplo, com a tecnologia, a energia, enfim, vários setores de comunicação e de energia, de cooperação que os dois países assinaram. Né? É um ganho da sua diplomacia, diga-se, econômica, e também pode ter um impacto de criar dezenas, centenas de postos de trabalho nos Estados Unidos, sobretudo num setor tão vital assim como é a aeronáutica ou a aviação, né? Porque é um setor que emprega uma grande mão de obra, quer direta, quer indireta. Os dados dizem que poderão ser empregos nesta altura da construção dessas aeronaves e dos respectivos motores, mais de 200 mil trabalhadores, com postos diretos, mas ao longo do período o número poderá subir para 1 milhão. Isto é bastante bom, porque pode contribuir para a redução, enfim, dos níveis de desempregabilidade que existam nos Estados Unidos. E já para o Qatar, enfim, é o reforço desta cooperação, posiciona-se como sendo um dos parceiros importantes dos Estados Unidos no Médio Oriente, e também essa aquisição dessas aeronaves com os motores da General Electric lhe colocam como sendo um país que tem, não, já tem até agora, mas poder reforçar a posição enquanto o país que possui uma das maiores e melhores companhias aéreas do mundo, não é? Que, enfim, transportam passageiros do mundo todo, e reforça a sua posição como sendo uma potência em extinção no Médio Oriente, mas também em comparação com outros países do mundo. Ou seja, é uma relação bastante frutífera para os dois países, não é? E é sinal de que, quando os países cooperam, só saem a ganhar. E depois há a polêmica da aeronave que terá sido oferecida, não se sabe se foi aceita ainda ou não é? O presidente do Senado, enquanto grupo militar no Senado, o democrata, se opôs ou se está a opor a esta aceitação desta oferta desta aeronave por questão de segurança nacional dos Estados Unidos, mas já há desacordos com os Estados Unidos, que dizem que o avião não pode ser refutado, deve ser aceito para ser depois entregue à Força Aérea dos Estados Unidos. Ou seja, é uma cooperação, é uma viagem que foi marcada, mesmo até aqui, com êxitos bastante significativos, também até de uma espécie de realinhamento internacional, por exemplo, no toque essa componente da Síria, a recessão, depois do francês ter recebido o líder da Síria agora em Paris, na semana passada, creio que foi na semana passada, agora foi a vez do Trump recebê-lo em Riad, não é? E apelou a retirada de sanções, quase a demarcar o retorno da influência dos ocidentais na Síria, em substituição, vamos dizer, da influência anterior que havia ali da parte da Rússia e também do Irão. Né? Enfim, é uma viagem que seguramente poderá trazer vantagens mútuas entre os dois, mas também marca um dos grandes ganhos da política externa do presidente Trump, sobretudo nesta altura em que internamente começa a haver insatisfação, já houve insatisfação, mas ainda não foi de todo resolvida no que toca à resolução de questões meramente internas da sua agenda de governação. Isso, muito rapidamente, se olharmos para aquilo que Trump já fez neste segundo mandato, tudo mais virado para a vertente económica e os ganhos para os Estados Unidos, tal como foi também no mandato passado. É assim que vão ser os 4 anos de mandato de Trump, ou
acha que ao longo do percurso pode vir a acontecer, por exemplo, uma tendência a inclinar-se mais para questões políticas? Ele é um homem de negócios, né? A sua agenda de governação é mais política, desculpa, é mais económica, mesmo se tem também peso político e de política externa. Isto sobretudo porque é um presidente que pretende, na sua encruzilhada, vamos dizer, de guerra comercial com os principais parceiros que tem, de tentar reduzir o déficit de avanço comercial, que é um déficit de centenas de milhões de dólares que tem com os seus principais parceiros comerciais, né? Que se fala do Canadá, China, Europeia, México, enfim. E esta guerra comercial poderá dar-lhe o êxito que ele espera ou não, né? Enfim, é quase um presidente que quer arrumar a casa, no que toca à economia, e sobretudo para tirar algum ímpeto do crescimento econômico chinês, que é o principal rival econômico no sistema internacional para ele, isto é, enquanto Estados Unidos, né? Agora, na política externa, a sua agenda é aquela ligada, por exemplo, à resolução do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né, o reforço da cooperação com os países ocidentais, e agora virado, mas também para o Medio Oriente, como sendo uma das regiões de onde advêm os maiores investimentos para os Estados Unidos, isto é, de volta para os Estados Unidos, que é também uma das bandeiras anexas a essa guerra comercial, isto é, de fazer com que empresas dos Estados Unidos que delocalizaram-se no passado possam voltar para produzir internamente, e também a sua agenda é aquela de tentar, enfim, ajudar a resolver o conflito no Medio Oriente, entre Israel e o Hamas, uma cidadania entre Israel e os outros Estados medio-orientais com os quais se sinta em desacordo ou se encontra em desacordo. Enfim, é uma agenda, sim, mais interna para questões económicas, mas muito mais externa também, sobretudo no que toca à atração de investimentos estrangeiros e Já a concluir, o para passarmos convencer para o próximo. essas empresas dos Estados Unidos de volta para os Estados Unidos para produzir ali e tentar redar, né? Devolver aquela mística da produção interna dos Estados Unidos que nos últimos 20 anos, diga-se, foi delocalizada para os demais países do mundo que têm uma mão de obra mais barata. Por exemplo, só para concluir, e rapidamente mesmo. Como nota de conclusão, enfim, quase se diria uma anedota, não é? Por exemplo, há uma série em Netflix sobre a história daquele smartphone BlackBerry, né? E essa história conta o momento em que os produtores de BlackBerry encontraram-se dificuldades de aumentar a produtividade do smartphone BlackBerry, e porque internamente não encontravam a capacidade de produção, tiveram que delocalizar para a China, né? E há uma disputa com os demais dirigentes da empresa que não queriam que isso acontecesse, mas depois, no último momento, tiveram que ceder, porque era a China quem garantia essa produção célere dos telefones BlackBerry para atender a demanda interna. Enfim, é este desafio que existiu nos últimos 20 anos, que para poder atender a demanda do consumo interno, algumas empresas não tiveram capacidade de produção interna, então tiveram que delocalizar para o exterior. E o desafio do Trump, ao que parece, é mesmo este, de tentar fazer com que várias empresas que se encontram no exterior possam voltar para os Estados Unidos para produzir ali e dar uma maior competitividade ao setor produtivo dos Estados Unidos vis-à-vis aos seus principais parceiros e rivais comerciais no sistema internacional. Esta é uma das grandes agendas dele e veremos se hoje terá resultados que espera. Pois bem, passando para